Bom, senhoras e senhores, vamos então dar continuidade. Agora que você já sabe como é que funciona a linha sucessória, agora que você já sabe quando é que eu aplico ou não aplico a linha sucessória, deixe-me falar da possibilidade de vacância dos dois cargos de forma simultânea. Bom, como assim, Nelson? Você sabe que depois do fim das eleições, se o cargo de presidente ficar vago, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu sigo a linha sucessória, não é? Assumirá o vice-presidente. Na falta dele, o presidente da Câmara. Na falta dele, o do Senado. E na falta dele, o do Supremo. Eles vão trocar, tome cuidado, Câmara com Senado. Certo? Eles vão dizer Senado, depois Câmara, falso, tome cuidado. Ou então eles vão dizer STJ, falso, é Supremo Tribunal Federal, STF. Tá? Essa é a linha sucessória federal. Ok? Vamos para uma questãozinha. Olha a questãozinha que diz, na eleição de presidente e vice da República, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, deve ser feita nova eleição, concorrendo os dois candidatos mais votados. Verdadeiro ou falso? Certo. Se antes de realizar o segundo turno, ocorrer morte do candidato, deverão ser convocadas novas eleições. Não, você já viu comigo em vídeos anteriores. Deverão ser convocadas novas eleições? Coisa nenhuma. Chamar-se-á o terceiro mais votado. Ai meu Deus, e se tiverem empatados na terceira colocação, B e C, D e E, estão empatados? Chamo o mais idoso. Chamo o mais velho. Certo? Tá bom até aqui? Dúvidas? 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 Chamarei o mais velho. Perfeito, ótimo, fantástico, maravilha. Nelson, eu tenho uma pergunta, alguém pode estar pensando assim. E se for a linha sucessória do governador? A regra é a mesma. A regra é a mesma, só que no Estado, eu disse para você que o que eu falasse para o presidente ia valer para o governador, não foi? E para o prefeito. E se não fosse a mesma coisa, eu chamaria sua atenção. Pois bem, chamo sua atenção. Na esfera federal, o legislativo se divide em duas casas. Eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No Legislativo Federal eu tenho duas casinhas. Duas casinhas. No Legislativo Estadual eu só tenho uma casa. No Distrital eu só tenho uma casa. No Municipal eu só tenho uma casa. Eu vou ver com vocês no assunto que vem, legislativo, que o poder legislativo federal é o único bicameral. O poder legislativo estadual só tem uma Câmara. O municipal só tem uma Câmara. O distrital só tem uma casa. Ai meu Deus, e agora? E agora que isso se reflete diretamente na linha sucessória. Para o governador, a linha sucessória passa a ser governador, na falta dele, o vice. Na falta dele, o presidente da Assembleia Legislativa. Na falta dele, o desembargador do Tribunal de Justiça, o presidente do TJ. Veja, não são 5, são 4. Lembrei do presidente Lula agora, né? Não são 5 na linha sucessória federal, na estadual. Na estadual são só 4. Tá certo? Nelson, mas aproveitando o ensejo, e para prefeito? Como é a linha sucessória do prefeito? A linha sucessória do prefeito, ainda bem que você perguntou, a linha sucessória do prefeito, meus amores, é ainda menor. Porque na do governador, perceba, pelo menos eu tenho um membro do judiciário, mas município não tem judiciário. Não existe judiciário municipal, poder judiciário municipal. Não. O que existe é um juiz estadual no município. Eu não sei se você é do interior, né? Mas no interior tem lá o juiz da cidade. Eu sou de Vicência. Não sei se você sabe, né? Mas eu sou de uma cidadezinha chamada Vicência. Cidadezinha é modo carinhoso de se falar, porque Vicência, para quem não conhece, é um polo industrial de origem suíça, uma cidade super desenvolvida e na vanguarda da humanidade. De vez em quando eu falo de Vicência. Vicência é enorme. Mentira, Vicência é uma cidadezinha bem pequenininha. Vicência é uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Pernambuco, a 1h30, 1 hora de viagem. E só tem uma juíza. Veja, a juíza da cidade de Vicência não é uma juíza municipal, é uma juíza estadual. É uma juíza estadual. E se eu olhar para a linha sucessória, então, não existe judiciário municipal. Por isso mesmo, na linha sucessória do prefeito, só tem o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara
dos vereadores. Tá certo? Tá claro isso, senhoras e senhores? Ah, mas, Nelson, você não respondeu a pergunta que você mesmo fez. Não, desculpe, eu nem fiz a pergunta. A minha pergunta é, e se o cargo de presidente e vice ficarem vagos? Ei, Nelson, você já respondeu isso. Assume o presidente da Câmara. Eu sei. Mas veja, se os cargos de presidente, só o de presidente ficar vago, o vice assume e vai até o final. Se o cargo de vice, só o de vice ficar vago, deixa o cargo de vice vago mesmo. Mas se os dois cargos, presidente e vice, ficarem vagos, meus amores, se os dois cargos, presidente e vice, ficarem vagos, meus queridos, o presidente da Câmara até assume, mas ele assume por prazo certo. Ele assume temporariamente. O povo não votou nesse cara para ser presidente da República. O povo não votou nesse cara nem para ser presidente da Câmara. Votou para ser deputado. Votou para ser um deputado qualquer. Depois, internamente, foi que os deputados o elegeram presidente da Câmara. Mas ele não foi eleito presidente da Câmara pelo povo. Ele não foi eleito presidente da Câmara, muito menos presidente da República. Ele assume, porque está na linha sucessória, ele assume mais por tempo certo. Por prazo determinado. E que prazo é esse, Nelson? Depende. A gente vai ter que olhar para o mandato do presidente da República. O presidente da República tem um mandato de 4 anos, não é verdade? O presidente da República tem mandato de 4 anos. O presidente da República tem mandato de 4 anos. Aí vamos imaginar que o presidente e o vice morreram, ou desistiram, ou foram cassados, sofreram impeachment, não importa. Deixaram os cargos vagos nos 2 primeiros anos do mandato. Os cargos ficaram vagos, perceba, nos 2 primeiros anos do mandato. Isso cai muito em prova. Tome cuidado. Vagando os cargos nos 2 primeiros anos do mandato, senhoras e senhores, se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 primeiros anos do mandato, o presidente da Câmara assume, é verdade, na falta dele, o do Senado, na falta dele, o do Supremo, enfim, quem tiver na linha sucessória assume, mas assume por prazo certo. Assume por 90 dias. Ele convocará para 90 dias depois eleições diretas, eleições populares. Eleições diretas, eleições populares ocorrerão em 90 dias. A partir da vacância do segundo cargo, presidente e vice, os 2 morreram simultaneamente, ou um saiu, o outro saiu depois. A partir da vacância do segundo cargo, a partir do momento que os 2 cargos ficarem vagos, o próximo da linha sucessória, o presidente da Câmara, por exemplo, assume e convoca imediatamente eleições. Eleições que ocorrerão quando, Nelson? Em 90 dias. Necessariamente em 90 dias. Só pode ser em 90 dias. Tá certo? Até aqui? Veja, é importante você perceber que a sua banca ela pode dizer assim, as eleições serão convocadas para até 90 dias. Não, não é até. É em exatos 90 dias. A Constituição nem fala exatamente. Fui eu que coloquei aqui para você atentar para isso. Não é em até, é em 90 dias. Ou exatamente 90 dias. O povo vai às urnas 90 dias depois. 90 dias depois de aberta as 2 vagas de presidente e vice. Enquanto isso, Nelson, enquanto isso, o próximo da linha sucessória ficará no cargo. Tá certo? O povo vai às urnas 90 dias depois. Essa eleição pode cair num sábado, numa segunda, numa terça, coincidentemente num domingo. Certo? Mas o primeiro turno acontecerá 90 dias depois. Ei, Nelson, peraí, você falou primeiro turno. E se ninguém, alguém pode pensar, e se ninguém conseguir, se nessas eleições extraordinárias, nessas novas eleições que ocorreram em 90 dias, se ninguém conseguir a maioria absoluta dos votos válidos, segundo turno. O segundo turno nessas eleições será em até 20 dias. O segundo turno nessas eleições ocorrerá em até 20 dias após o primeiro turno. Tá certo? Tá claro isso? Dúvidas? Dê uma olhadinha no artigo 77, ele vai falar disso, em especial no seu parágrafo
terceiro, se não me falha a memória, eu vou confirmar para você. Bom, mas enfim, as eleições normais, as ordinárias, aquelas que ocorrem a cada 4 anos para presidente, essas, o primeiro turno será sempre no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno, se houver, se ninguém conseguir a maioria absoluta dos cargos, dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá no último domingo de outubro. Eleições ordinárias é assim, né? Primeiro domingo de outubro, o último domingo de outubro. Certo? Agora, nas eleições extraordinárias, que é que eu estou te apresentando aqui? Nas eleições extraordinárias, quando os 2 cargos, presidente e vice, ficam vagos, se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 primeiros anos de mandato, eu terei o quê? Deixa eu passar aqui, que essa minha tela é auto screen. Eu terei, olha só, eleições diretas em 90 dias. Veja, em 90 dias. Eu não vou esperar outubro. Os cargos ficaram vagos, vamos imaginar, os cargos ficaram vagos em janeiro do segundo ano de mandato. Janeiro do segundo ano de mandato. Então ficaram vagos nos 2 primeiros anos, né? No segundo ano de mandato. Ah, então vai esperar outubro? Não, esperar outubro não, as eleições ocorrerão. O primeiro turno das eleições ocorrerão em 90 dias. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, finalzinho de abril aproximadamente. Certo? 90 dias, não são 3 meses. 90 dias. Nelson, e se tiver segundo turno nessas eleições extraordinárias? O segundo turno ocorrerá em até 20 dias após o primeiro turno. Certo? O segundo turno ocorrerá em até 20 dias após o primeiro turno. Tá certo? Tá claro isso? Dúvidas? 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 Bom, meus amores, certo? Fantástico? Maravilha? Mas, Nelson, e se os 2 cargos ficarem vagos, não nos 2 primeiros anos, mas sim nos 2 últimos anos de mandato? Ainda bem que você perguntou. Se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, o povo não vai às urnas. As eleições não serão populares. Serão eleições indiretas em exatamente 30 dias. Eleições indiretas em exatamente 30 dias. Aqui o povo não vai às urnas. Aqui quem vai às urnas é o Congresso Nacional. 30 dias depois dos 2 cargos, presidente e vice, ficarem vagos. 30 dias depois dos 2 cargos, presidente e vice, ficarem vagos. Certo? Nelson, e pode ter segundo turno? Bom, teoricamente sim. Hipoteticamente sim. E o segundo turno nas eleições indiretas será em até 20 dias do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo? Então vamos lá. Recapitulando. Se os 2 cargos, presidente e vice, se só o cargo de presidente ficar vago, o vice assume e fica até o final do mandato. Se só o cargo de vice fica vago, ninguém assume, deixa o cargo de vice vago. É um pneu step, um carro pode andar sem pneu step. Mas se os 2 cargos, presidente e vice, ficarem vagos, o próximo na linha sucessória assume. Mas assume por tempo certo. Se os cargos ficaram vagos nos 2 primeiros anos, eleições diretas em 90 dias. E se houver segundo turno em até 20 dias. Se os 2 cargos, presidente e vice, ficarem vagos nos 2 últimos anos, eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional. Eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional. Eleições indiretas em até... em 30 dias. Em exatos 30 dias. E se houver segundo turno, em até 20 dias. O segundo turno para um caso ou para outro é em até 20 dias. Tá certo? Tá claro isso? Alguém pode estar pensando, alguém normalmente pensa assim, quem pode se candidatar nessas eleições extraordinárias? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha as condições de elegibilidade para ser presidente. Qualquer pessoa que tenha condições de elegibilidade para ser presidente da República. Por exemplo, as condições estão lá no artigo 14. 14, meu Deus, artigo 14, parágrafo 3º. Dê uma olhadinha. Depois que esse vídeo acabar, vá lá, leia, folheie, vamos nos familiarizar com a Constituição. Qualquer um que seja brasileiro, nato. Qualquer um que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, eu nem vou botar aqui.
A gente vai ver isso em direitos políticos. Qualquer um que tenha alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Qualquer um que tenha pelo menos 35 anos de idade. Certo? Tá bom? Nelson, qualquer pessoa das eleições diretas ou indiretas também, sim, eleições diretas nos primeiros 2 anos, ou eleições indiretas nos 2 últimos anos. Qualquer pessoa pode se candidatar. A gente sabe que nas indiretas quem vota é o Congresso. A gente sabe que nas indiretas o Congresso vai votar na panelinha deles. Mas na teoria, qualquer pessoa pode se candidatar. Certo? E na teoria pode haver segundo turno também. Vamos fazer uma questão? Olha só uma questão nesse mesmo vídeo, fazer logo agora. A questãozinha diz assim: se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á até 20 dias após a proclamação do resultado. Vou ler de novo, tá? Faça-se nova eleição. Perdoe, esqueci do nome. Faça-se a nova eleição. Estou filando aqui, como você pode notar, do teleprompter. Faça-se a nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Verdadeiro ou falso? Nelson, falso. Essa questão estava falsa. Peraí, Nelson, falso? Mas não é em até 20 dias mesmo? É. Por que a questão estava falsa? A questão estava falsa porque ela trouxe a regra. Ele está dizendo que, como regra, né, ela traz a regra. Porque, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faça a eleição em até 20 dias após. Não. Isso aqui, como regra geral, ou ele diria que nas eleições extraordinárias, seja que ocorre nos primeiros 2 anos, seja aquela que ocorre nos últimos 2 anos, não importa, mas nas eleições extraordinárias, se ninguém conseguir a maioria absoluta dos votos, aí sim, segundo turno em até, tá aqui no chifre, em até 20 dias. Em até 20 dias. Tá certo? Mas se ele não falar nada, é eleição ordinária. A eleição ordinária ocorre quando? Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. E segundo turno? Último domingo de outubro. Tá certo? Uma pegadinha da TRF. Quem vai fazer aí tribunais, olho vivo nessas questões. Certo? Vou ficar por aqui, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo.